gente não sabe onde está. Meu Deus, que... Ah, já tá aparecendo, eu não posso falar mais nada. Mas não entrou ninguém, né? Boa noite, gente. Ai, Maíra. Oi, Maíra, oi, Lu. Gente. Dando boas-vindas à tua casa aqui. Ah, é. Eu tenho que ficar dizendo quem entrou? Eu tô achando que eu tô Evandro, você por aqui. Ai, gente, eu tô sem óculos, não enxergo nada. Lu e pai estão assistindo aí. Ai, que legal. Que legal. Compadre, Helena. Deixa eu ver pertinho pra eu ver. Quer que eu apague essa luz? Não aqui? apareceu ainda, Gabi, Quer apagar né? essa luz? Acho que sim. Ah, melhorou, tá, né? Acho que não foi. Melhorou nossas caras? A Gabi, não sei. Não apareceu, falei pra ela então já. Ele esperando a Gabi e a Júlia entrarem. Que? Besteira. Ai. Esses maridos que Gabi ficam- entrou, ó. Esses que não dormiu ainda, que bom. Que bom, meu amor. Não precisava saber disso, Pedro. Qualquer coisa, eu tô com o celular aqui. Nos convidem. Como é que faz pra convidar? Eu não sei também, tu que tem que solicitar, Gabi. Gabi, solicita. Eu só aceito solicitando e a gente aceitando. Aparece um quadradinho ali, solicitar pra participar da live, alguma coisa assim. Ah, tá, dá aqui também. Foi. Vou fazer. Meninas, Oi, eu não achava um lugarzinho de apertar para ser convidada. Aparece um e a quadradinho, gente né? descobriu agora uma coisa nova. Então vamos começar. Temos meia hora, hein? Pra aparecer mais o rosto de vocês. Tá fácil. Deixar? Ah, é porque a sanguínea aqui esqueceu o tripé em casa, né? Daí a culpa é do temperamento, sabe? Ó, sanguínea aqui também. Mas ela trouxe o tripé. Ela lembrou, então não é culpa do temperamento, é que a gente tem que achar uma desculpa às vezes. Tá bom assim? Vocês estão nos ouvindo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Ah, que ótimo. Então, ótimo. Ah, meu esposo ali, ó. Te amo. Tem um pouco. Então tá, gente, vamos começar, né? Nós nos programamos para uma live não muito longa, apesar do assunto ser eterno, né? E a gente combinou de fazer uma oração. Nós colocamos aqui o Padre Pio, ó. Presente da Queca. Ai, tão lindo, né? Achei maravilhoso esse Padre Pio dourado. Queca comentou pra cá. Também tenho. Ai, que massa! Que lindo! Ah, então a gente vai pedir. 15 minutos até conseguir entrar no tema. Vamos. Então vamos lá fazer. É verdade. Eu não tô controlando a hora, alguém controla aí. Pode deixar. Então a gente vai. Vamos fazer, né? Pedir a intercessão de São Padre Pio e de Nossa Senhora também. E que todos os anjos da guarda, os nossos, né? Dos nossos filhos, dos filhos que virão, intercedam por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a a piedade divina, sempre me rege, guarde, governa e ilumina. Amém. Amém. Apareceu? Então, gente, vamos falar assim rapidinho de onde veio essa ideia, né? Bem rapidinho. Nós aqui somos comadres, e aí também são comadres, né? Não entendi dessa parte. Por isso que a gente tava brincando, vai ser um papo de comadre. Literalmente, né? É um papo de... Então, assim, a ideia somos todas muito apaixonadas por esse livro, né? O Amor que dá Vida. Então, a nossa ideia é fazer uma série de lives. Uma live não seria suficiente, né? Nem para começar o livro, assim. Então, a ideia é fazer uma série de lives. Vão ser todas as quintas-feiras, né? A princípio, essa é a formação da live, mas
com o tempo a gente vai ter convidados especiais, uma vez ou outra, algumas de nós não vai poder participar e aí vai vir outra pessoa junto, enfim. A ideia é destrinchar bastante esse livro, assim, né? Que ele fala, a gente vai falar disso sobre a live inteira, mas basicamente fala da questão da abertura à vida, do matrimônio, do ato conjugal, né? E tudo isso, a visão da Igreja Católica, né? A visão do cristianismo. A nossa ideia aqui, como a Gabi falou, assim, não é uma aulinha, né? A ideia não é uma aulinha, mas é um papo de comadre, né? A gente vai compartilhando nossas experiências, né? A nossa vida. E acho que é isso. Quer falar do... Vai se apresentar antes? Vamos nos apresentar rapidinho? Começa. Tá, então, isso, eu tinha esquecido. Eu sou a Jéssica, tenho 28 anos, sou casada com o Evandro há 4 anos. E nós temos 2 filhas, a Maria Cláudia e a Maria Júlia. Eu sou servidora pública, né, e administro a Catholic Kids. Eu sou a Larissa, para quem não me conhece, sou psicóloga, sou católica também, sou casada há 6 anos, vai fazer 6 anos, tenho 2 filhos, a Catarina de 4 e o Francisco de 5 meses. E era isso. Vai lá, meninas. Eu sou a Maria Júlia, fui jornalista, hoje sou advogada, sou casada com o Zumar há 8 anos já, sou a pessoa casada há mais tempo, então. E nós temos 2 filhos no céu e o Francisco, né, que tem 1 ano e 3 meses. Eu sou a Gabriela, do Instagram Divino Nascer, e sou casada com o Dani há 3 anos, faço 4 agora em novembro. Temos 3 filhos no céu, o Bento, de 1 ano e meio, e agora gerando o Gregório. Que já vai Quase chegando. Bom, para quem não conhece esse livro, ele foi escrito pela Kimberly Han. Ela é esposa do Scott Han, o marido dela é um pouco mais conhecido. Ele que escreveu Todos os Caminhos Levam a Roma, né, que eu acho que é o mais famoso dele, né? E vários outros livros também. Eles eram um casal presbiteriano. E no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, ele conta de como foi todo o processo de conversão deles. Primeiro ele se converteu, depois de muitos anos foi ela, né? E daí, em algumas partes do livro, assim, o livro da conversão mesmo deles é lá no Todos os Caminhos Levam a Roma, tá? Já indicamos a leitura também. Nossa, é um retiro ler esse livro. É ótimo, né? E às vezes até é legal também lê-lo antes até de ler O Amor da Vida, que é legal tu conhecer a história deles, depois ver ela falando desse assunto depois de ter passado por tudo isso, né? As garotas propagandas. E assim, foi o melhor livro que eu li esse. Disponível na livraria da Déia e do Tiba, hein? O Amor que dá Vida também, tá? Vou mostrar outra capa. www.deitiba.com.br DIA, né? DIA Itiba. Enfim, daí a Kimberly, ela conta também que toda essa questão da abertura à vida foi a principal coisa que chamou a atenção dela para o catolicismo. Foi, acho que a porta que abriu, assim, né? Para a conversão dela. Do livro, assim, resumidamente, né? Assim, só apresentando os autores, é isso. Quem quer falar alguma coisa? Ju? Então, gente, hoje a gente pensou em começar a falar desse livro e falando só sobre o prólogo. Porque, como a gente falou, esse livro, ele, na verdade, ele é quase um sumário de muitas lives, ele rende muitas lives, ele levanta várias questões super importantes sobre o matrimônio, sobre a abertura à vida, né? Sobre uma visão católica cristã da maternidade. E realmente, por isso, só o prólogo ele já rende muito mesmo, assim. E quem escreveu o prólogo foi o Scott Han, né? O esposo da Kimberly, que, para quem quiser procurar, ele tem vídeos no YouTube, ele tem vários outros livros também. Inclusive, ele escreveu um livro sobre Nossa Senhora, agora me fugiu o nome, depois eu posso passar aí a capa, né? Que é uma coisa espetacular, assim. Por quê? Porque eles têm essa visão. Às vezes a gente já nasceu num lar católico e a gente se acostumou e a gente não se maravilha com as coisas, né? E eles têm essa visão do maravilhamento, né? De, meu Deus do céu! E aí você começa, por exemplo, esse livro dele de Nossa Senhora, né? Você lê e você fica, meu Deus, Nossa Senhora é tudo isso, né?
porque a gente já se acostumou a saber que ela é muito, mas quando a gente para pensar no porquê que ela é muito, nossa, assim, é uma explosão mesmo, né? Realmente é uma notícia bombástica, como se fosse. Então, quem escreve o prólogo desse livro é o esposo da Kimberly, que é o Scott Hahn, e ele já abre com uma frase que eu achei sensacional. O que esse livro ensina é verdade. Aí ele fala, constitui um desafio e muda a vida, mas é a verdade. Então, esse prólogo ele já dá essa ideia de que esse livro, ele não é um livro de debate, não é um livro para você ler e ficar, nossa, mas nem sei se essa pessoa tem razão, será? Não, isso é a verdade. É um isso ponto que ensina de a igreja. vista. Isso, se você discorda do livro, o problema está em você. Não está na doutrina, né? Não está no livro. Mas, gente, às vezes a gente tem que cair essa real. Ah, eu discordo do livro. Por quê? Porque eu sou desobediente, porque eu sou cheia de defeitos. E tem uma pessoa perguntando o que é filho no céu, né? São bebês que, né, no nosso caso, são bebês que não chegaram a nascer e que foram para o céu antes. Mas voltando, né? Então, às vezes a gente tem que reconhecer. Não, eu discordo do livro, eu discordo da doutrina da igreja. Por quê? Porque eu sou desobediente, porque eu tenho vários defeitos e eu acho mais fácil dizer que eu discordo da igreja do que reconhecer que eu preciso de conversão. E a gente precisa de conversão, né? Então, todas essas coisas maravilhosas aqui que fala nesse livro, até uma amiga nossa muito maravilhosa, a Luana, que está aí assistindo, ela estava falando, né, sobre como... Ela não citou esse livro em específico, mas é esse livro, né? Como essas coisas, você vai se convertendo ela aos poucos, né? Então, pode ser que para muitos de nós, especialmente nessa sociedade que a gente vive, às vezes da forma como a gente foi criado, né? Nossa, meu Deus, aqui, ó, meu celular doido, achando que eu tô falando com ele. Às vezes, isso aqui realmente é um desafio e vai precisar de uma conversão que vai ser aos poucos, que a gente vai, né, percebendo essa verdade. Mas entender que isso aqui é verdade é o primeiro passo. E reconhecer que a gente precisa de conversão para aceitar isso aqui é um passo que precisa ser dado, né? E aí a gente vai pedir a graça de Deus para a gente entender tudo isso aqui. Então, uma outra coisa que ele fala na sequência o que a igreja ensina sobre o amor, o sexo e o matrimônio é verdade, né? Mas que os críticos vão acusando a igreja de ter se desconectado da realidade de hoje. E assim, Deus é perfeito. E se ele é perfeito, ele é imutável. A verdade, ela é verdade lá para Adão e Eva, e ela é verdade para a gente. E se o mundo, daqui 4.000 anos, ainda existir, vai continuar sendo a verdade, né? A verdade, ela não muda de acordo com a realidade. E por isso que a nossa igreja é tão maravilhosa, e isso é uma das coisas que tanto a Kimberly quanto o Scott, eles se ressentem, né? Como os protestantes acabaram se afastando dessa verdade, e como eles acabaram negociando com os tempos modernos, né? Enquanto isso, a nossa igreja não negocia e é criticada. Até o padre Paulo Ricardo, lembrando assim de uma coisa que ele falou, né? Ele diz, gente, essa igreja maravilhosa que os críticos falam, né? Uma igreja que aceita a ordenação de mulheres, que aceita anticoncepcional, ela existe, é a igreja anglicana, cada dia perdendo mais fiéis, né? Por quê? Porque as pessoas olham para ela e não veem a verdade. E aí ele diz que os ensinamentos da igreja servem e funcionam no mundo real porque se baseiam na nossa natureza. E aí ele fala uma coisa que realmente, assim, o que as pessoas desejariam que fosse verdade, aplicado na natureza, não está funcionando. Então, eu como advogada, eu trabalhei em vários casos, infelizmente, né? Eu tento fugir, mas assim, não dá, de família. A Queca também trabalhou com vários casos de família, né? E assim, a gente percebe que a destruição do matrimônio... Oi? A Maria já entrou. Ah, tá. Ela é uma coisa que ela não está funcionando, né? Então, divórcio é uma coisa que não funciona. Não existe. Diante desses casos, a gente olha e pensa, nossa, mas qual que seria a saída mais razoável, em que todos saem felizes, em que os filhos não saem machucados?
ela não existe. Por quê? Porque como essa não é a verdade sobre o homem, ela aplicada na natureza, ela não funciona, né? Então, sim, o matrimônio é um desafio, ele fala isso. Nossa, essa verdade, ela é desafiadora, ela muda a vida, né? Ela muda a vida porque ela leva a santidade também. E claro que a santidade sempre vai ser muito desafiadora. Mas é bom a gente saber isso. Quem escreveu essa verdade foi quem nos criou. Foi quem conhece profundamente a nossa natureza e sabe muito melhor do que qualquer um, né? E principalmente qualquer professor universitário, qualquer sociólogo querendo inovar, o que é o bom para o ser humano, né? Qual é o bem? E realmente, as pessoas que criticam e que acham que a igreja deveria se abrir, elas não estão percebendo que as aberturas que eles pedem, elas já estão acontecendo fora da igreja e não estão funcionando. O que nós temos são muitos corações partidos, muitas famílias destruídas, muitos problemas absolutamente sem solução, né? Não tem conserto para muitos corações, corações de crianças, né? Corações de cônjuges, ex-cônjuges. Então, realmente, aceitar essa verdade é um caminho que até a razoabilidade poderia nos levar. Porque se a gente parar para refletir realmente sobre o que está acontecendo aí no mundo, a gente vai ver que as pessoas não estão mais felizes, né? Elas não estão mais felizes evitando os filhos, custe o que custar, elas não estão mais felizes se divorciando por qualquer pequeno problema que elas tenham, né? E Deus sabia disso, e por isso que ele criou essa lei. Ele sabia o que o nosso coração precisaria, o que seria bom para nós. Então, eu vou abrir também, a Gabi tinha feito algumas anotações e que seria bom a gente... Sim, eu estava dizendo que senão só eu falo, né? Esse livro, por mais que a gente leia, sério, de vez em quando tu abre assim, sempre uma surpresa, né? E hoje eu precisava ouvir essa frase que dizia assim, porque ele traz, né, que essa realidade nova, teve a revolução sexual, enfim, tudo aquilo que mudou a visão de família, né? Agora nós podemos planejar, então, os filhos, né? A Igreja Católica foi a única que permaneceu na doutrina de realmente ser abertos à vida. Apesar de que muitos de nós católicos, eu digo por mim mesma, essa convicção eu não tenho enraigada desde sempre, assim, né? Foi algo que realmente foi construído e hoje eu tenho essa certeza, né? Então, quando eu li o livro, eu já tinha essa certeza, mas assim, o livro nos faz amar isso, né? E entender tantos momentos da vida. A Kimberly também perdeu os bebês, né? Perdeu alguns, três, se eu não me engano, né? E ali fala, né, que nós estamos num tempo dominado pela mania de planejar tudo. A gente quer planejar tudo como vai ser o nosso casamento, como vai ser, quantos filhos nós vamos ter, né? Tudo, e até como vai ser o nascimento. E eu agora, no final da gestação, vivendo algumas coisas que em breve eu poderei contar. Mas assim, que a gente não tem como planejar. E aí, quando a gente não pode planejar, a gente fica assim, né? Parece que o chão desaparece, aquilo que a gente sonhava não, né? E aqui é uma coisa assim que... E o livro traz justamente isso, né? De nós estarmos abertos à graça de Deus. E o quanto essa abertura do nosso matrimônio e a abertura aos filhos nos fortalece, nos ensina a fé. Isso é muito importante. A gente tem que... Porque nos abandonar realmente em Deus não é pouco, né? É para além de qualquer coisa, de qualquer planejamento financeiro, profissional, né? É muito mais do que isso. Ô, Gabi, sim. E duas coisas que eu acho muito importante, assim, né? A primeira delas é uma coisa que eu isso tá no livro, mas a Maria Zoe falou isso numa palestra uma vez. Muitos bons católicos abandonam tudo nas mãos de Deus. Mas abertura aos filhos não, né? Não deixam Deus ser Deus também dos filhos, né? Eu confio em Deus, eu quero que seja feita a vontade de Deus, mas o meu útero é meu, né? Eu que controlo quando que vai vir uma criança aqui, né? Então, e a importância de ter retidão de intenção, né? Toda essa questão que a Júlia começou falando, assim, o que a igreja diz é verdade. O que a igreja diz é verdade. Então, a igreja não tem nem autoridade para desdizer a verdade, né? Tipo, não é porque o mundo mudou que a igreja vai dizer assim, gente, realmente, tá muito antipática essa história,
né? Tá muito impopular. Vamos angariar mais fiéis, vamos mudar a verdade. Não, a igreja não pode fazer isso, né? O que é verdade, não muda. Então, a importância, assim, como a Kimberly e o Scott, quando eles encontraram a verdade, eles tiveram retidão de intenção e humildade, né? De reconhecer a verdade e viver a verdade, né? Então, a importância dessa humildade mesmo, assim. Isso que tu falou de não querer que seja Deus disso, né? É porque eu acho que a gente tem uma visão, e daí digo por mim também, como a Gabi falou, porque é uma coisa que a gente, eu acho que demora mesmo para entender. É difícil de entender e fora que traz muitas dificuldades. Então, a consequência de aceitar é uma consequência gigantesca, né? É muito mais fácil eu aceitar, sei lá, outros planos de Deus para minha vida do que isso. A gente sabe a quantidade de sacrifícios que a gente vai ter que fazer, talvez mais que qualquer outro. Mas eu acho que uma das coisas que a gente não se dá conta é que a gente tem uma visão de engravidar, enfim, de gerar uma vida com uma coisa, a gente estava conversando esses dias, lembra? Uma coisa muito biológica, muito biologicista. A gente acha que fazer sexo no período fértil, se ambos têm condições normais de fertilidade, vai engravidar, ponto. A gente acha que é isso. Então a gente imagina assim, não. Então ser aberto à vida é sinônimo de ter 20 filhos. Porque toda vez vai vir, né? E, enfim, e eu particularmente também, né, conhecia toda essa visão, mas tinha todo aquele receio, todo aquele medo, assim, né? Achando que não. Todas as pessoas que eu escuto falando de abertura à vida têm muitos filhos. Talvez sejam essas que falem, talvez as outras que tiverem poucos não falem tanto. Talvez não tenham tanto sentido em falar. Mas eu fui me dar conta que não é bem assim quando eu fui na segunda gravidez demorar meses para engravidar. Daí a gente percebe assim, não é exatamente assim, não é exatamente quando, né, nós em condições normais de fertilidade vai demorar meses para vir. É porque quando é vontade de Deus, né? É quando é vontade de Deus. E a gente não se dá conta de que é isso. E que nós somos apenas co-criadores, assim, não vai vir um filho por nada, por acidente. Não vai vir um filho porque Deus quer que venha um filho o tempo todo. Vai vir uma pessoa, um ser humano novo para o mundo, porque Deus planejou que aquele ser humano viesse, que aquela alma viesse ao mundo, né? Nós somos co-criadores com ele, com Deus de uma pessoa. Então, eu acho que a gente perde um pouco essa dimensão, toda essa transcendência que tem em gerar uma vida, e a gente enxerga de uma forma muito biológica, assim, muito biologicista unicamente, sabe? Como se fosse só isso. Sim. Como se o filho pudesse ser descuido de Deus, assim, né? Ai, Deus não. Tipo, como se eu não passar droga, agora eu vou ter que criar uma alma que eu não tinha programado, né? Tipo, Deus não viu que eu tô cheia de dificuldades, que eu não podia criar esse filho agora. Deus estava olhando para o lado e aí, quando viu, gerou a criança, né? Só que não, toda alma é querida por Deus desde a eternidade, né? Então, assim, quantas almas não estão vindo ao mundo, né? Quanto o mundo está perdendo por causa dessa mentalidade mesmo antinatalista, essa mentalidade de que o filho é fardo, né? Não que filho é uma bênção, que filho é um presente, mas que filho é uma cruz, é um fardo, é uma coisa que eu quero evitar a qualquer custo, né? Sim, trouxe muito isso, né? Maternidade real, assim, a gente passou, eu acho, de dois extremos. Um extremo antes de que ser mãe é padecer no paraíso, de que ninguém falava, eu acho, das dificuldades, né? E para passar por um outro extremo, uma outra geração que eu acho que é nossa, que daí só fala das dificuldades. Então, maternidade real, a gente fala, mas não é difícil, ninguém me preparou para isso, ninguém me preparou para aquilo. Maternidade real, mas a gente também só fala das dificuldades e esquece das coisas maravilhosas que é ter filho, que são 1000 vezes maior que as coisas ruins, né? Tem coisas difíceis, tem muitas, né? Mas todas essas coisas difíceis nos fazem amadurecer, nos fazem crescer, nos tornam pessoas melhores. Não são difíceis e ponto, né? Que tu ia falar, Gabi? Sim, e são difíceis, mas não são impossíveis, são tão normais, né? A gente vê também as pessoas como se elas estivessem surpreendidas que uma criança chora, né? Nossa, eu nunca ouvi falar que eu ia ter que acordar à noite, né? As pessoas estão reclamando como se fosse coisas normais, como se elas fugissem muito do esperado. Mas, assim, para a gente não passar muito do tempo também, eu queria repetir uma coisa que eu falei na live que a gente gravou sobre... quando os filhos demoram para vir, né? Então, a primeira é bem nesse sentido que a Larissa falou. Essa questão da abertura à vida, quando a gente se abre à vida, a gente acha que vai ter 20 filhos, né? E eu achava que eu fosse ter. Imagina, eu casei com 22 anos, né? Nem que saber, ninguém não precisa me contar dos métodos naturais, porque eu não vou nem usar. Eu venho, minha família nunca usou.
Meus pais nunca espaçaram, nunca consideraram que tinham motivos graves para isso, né? Realmente eu vim de uma família em que filho é uma bênção, nunca vi minha mãe reclamar de nada, minha mãe nunca se fechou, cada vida foi muito celebrada. Então, eu já vim com uma mentalidade assim, nossa, né, Júlia? eu tenho que agradecer muito a minha mãe. E eu espero que os filhos de todo mundo aqui possam também agradecer isso, sabe? Que essa mentalidade antinatalista não entrou na minha casa. E eu espero que não entre na casa de ninguém aqui também, né? Também. Enfim, mas então eu achava que, imagina, casando com 22 anos, eu fosse ter 20, né? E demorou 7 anos para eu engravidar pela primeira vez. Então, assim, a gente acha que não, até porque hoje a gente tem bastante fertilização in vitro e etc., que mascara muito. Mas, gente, não é todo mundo que engravida com tanta facilidade, né? Inclusive, eu tenho amigas que tiveram 1, tiveram 2, o terceiro demora para vir, né? Pode ser até que nem venha. O fato da pessoa ter tido o primeiro, o segundo, às vezes até o terceiro de forma rápida, não significa que vai ter para sempre, né? E assim, a gente tem que confiar muito que Deus sabe isso. Deus realmente sabe o quanto que a gente dá conta. A minha mãe, ela sempre fala, ela conta, né, que depois que ela teve o meu quinto irmão, ela já estava com 40 anos, e ela falou, olha, Deus, se o senhor quiser me mandar o sexto, o sétimo, eu vou ficar muito feliz. Na verdade, ela usa a expressão faceira feito mula de charrete. Né? Mas ela disse assim, ó, mas eu, particularmente, eu tenho a impressão de que eu estou muito cansada. De que eu já estou muito cansada, porque ela teve 5 cesarianas em 9 anos, né? Mas ela falou assim, mas eu confio, se o senhor quiser mandar mais, eu vou ficar feliz, eu sei que o senhor vai me mandar pouco. Né? Tinha 40 anos quando teve o último. E aí, quando ela completou ali 42 anos, ela entrou na menopausa já, né? Então, assim, ela aceitou isso muito como uma resposta de Deus, né? Que Deus realmente eu reconheço que é isso que tu dás conta, né? E eram essas as almas que eu esperava de ti. Então, assim, a gente tem que contar para isso. Pô, se a minha fertilidade tá nas alturas ali, né? É porque Deus quer aquelas almas. E a hora que ele realmente souber que você não dá conta, ele vai dar esse espaçamento, né? Ou vai trazer a menopausa mais cedo, que seja. Mas então, gente, não vamos passar muito do tempo, né? Tá, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Obrigada, só por ter contado a história também, que eu não conhecia. É a coisa mais linda do mundo. Nossa. E assim, ó, esse negócio de... Cara, Deus quer todas as almas, né? E assim, pensa que isso tá no plano de Deus desde toda a eternidade. Quantos filhos Ele quer que eu tenha? E pensando nisso, assim, eu e o Evandro, a nossa primeira filha foi super querida e planejada, mas a segunda, ela não foi assim tão planejada. E a gente, na época, não achava que fosse a hora. A gente queria esperar um pouco mais, né? Espaçar um pouco mais. A gente não estava evitando, mas também não estava tentando. E aí eu fico pensando assim, se a gente fosse adepto da mentalidade antinatalista, se a gente tomasse anticoncepcional, se a gente usasse algum método contraceptivo, a gente teria evitado. Porque a gente não achava que era aquela hora. Mas Deus achava que era. Então eu nunca ia saber disso. Entende? Então, muita gente vai chegar no final da vida e não vai saber qual foi o plano de Deus para sua vida. Porque não deixou Deus ser Deus. Sabe? Uhum. Então, assim, Deus sabe a cor dos olhos dos filhos que eu vou ter, sabe o dia que ele vai nascer, sabe tudo. Sabe? Então, eu tô aberta a conhecer essa verdade, assim, ou eu quero ser o meu Deus, né? Ou eu sou o meu Deus, eu que controlo. No livro, no final do prólogo, ele coloca, né, que essas crianças são portadoras de uma mensagem. Então, cada criança vem, né? Tem aquela história do Padre Pio, eu não sei contar a história. Eu sei. Do Papa. Sim. Pode contar? Conta, que essa história é muito bem massa. pesada. Vocês estão preparados? Bem pesada, gente. Mas assim, ó, precisa ser dita. Uma mulher, essa história é verdade, tá? Uma mulher foi no confessionário falar com o Padre Pio. E aí o Padre Pio, acho que, não sei se ele mostrou uma visão pra ela, ele falou assim, o que você tá pensando, tal, dela falou assim, eu vejo a Praça de São Pedro, eu vejo muita gente, eu vejo o Papa, o Papa,
Daí o Padre Pio falou assim pra ela: esse é o Papa que você abortou no seu útero. E aí diz que a mulher caiu desmaiada, né, na hora, imagina. Então, assim, Deus tinha um plano para aquela criança que foi abortada, sabe? É uma coisa muito sobrenatural, muito difícil de compreender, assim. Mas olha só, a gente está abortando papas, a gente está abortando pessoas que estão no plano de Deus, né? E A gente fica rezando, pedindo vocações, né? E talvez a gente esteja impedindo essas vocações de virem ao mundo. Isso mesmo. Inclusive, para a Madre Teresa de Calcutá, essa é uma outra história também verídica, né? Diz que ela perguntou para Deus por que Deus não criou, né, a pessoa que curaria a AIDS. E Deus respondeu para ela: eu mandei, mas foi abortado. Então, a gente realmente... nós não vamos querer ser que nem essa mulher, né? De chegar lá na vida eterna e ter que encarar como a gente foi uma barreira aos planos de Deus se realizarem nesse mundo. Imagina ser essa a visão que a gente tem quando chegar, né, e ver Deus face a face. Meu Deus. É bem isso. E assim, ó, é bom a gente... Oi. Não, a gente não pode também fugir da realidade. E às vezes a gente vê famílias tão desestruturadas, né? Eu vi a Helena falando ali, eu já trabalhei com direito de família, então a gente fazia destituição de poder familiar, de família assim, que a gente pensava, meu Deus, tem ali tem a Maria Júlia querendo ter filho. Por que Deus dá filho para essa mulher aqui que maltrata as crianças, sabe? E a gente fica assim, é um mistério. Calma, Deus quer que a criança estava sendo maltratada, mas tem uma família que vai adotar ela depois da destituição que está esperando a vida inteira por aquela criança, sabe? Então, assim, a gente não tem como ver nesta vida em plenitude a vontade de Deus, né? A gente só tem que confiar, a gente só tem que aceitar que para tudo tem uma razão, assim, ainda que a gente não descubra agora. E nesse, Não, e eu vou citar o Padre Paulo Ricardo também, um questionamento que ele diz que faz, né? Você prefere, ele diz, né? Se fosse você prefere ter uma vida terrível aqui na Terra, né? Vamos dizer, dessas crianças. Que, sei lá, teus pais não se importarem contigo, ser pobre, pobre, não cumprir direito, passar fome, passar doença, mas um dia morrer e passar a eternidade no céu, né, contemplando Deus face a face, ou nunca ter existido. Quando a gente responde que teria sido melhor nunca ter existido, falta muito para a gente ser cristão, gente. Falta muito. A gente está dando um peso para essa vida que ela não tem, né? Então, eu acho que é isso, né, meninas? Não vamos passar porque a gente tem essa proposta aí de ser meia hora, para a gente poder explorar bem esse livro, para render muitas lives. E que a Maria Zoe dizendo, é melhor existir do que não ter nem possibilidade de existir, né? De conhecer a Deus, de gozar do céu eternamente. Então, deixar já assim que esse livro, ele trata da abertura à vida, ele trata também de temas como, né, as perdas gestacionais. É muito amplo, assim. Nossa, a infertilidade permanente. Então, assim, tem um vasto, né, conteúdo para a gente explorar. E também vão ter convidados muito especiais. A Helena está perguntando, os abortados não têm eternidade? Sim, eles têm. A gente está falando dos filhos que nem são gerados porque os pais não estão abertos à vida, né? Agora, sim, complementando o que a Gabi disse, o próprio subtítulo do livro ele já dá essa dica, né? Que é o maravilhoso plano de Deus para o matrimônio. Então, ele realmente fala muito sobre o matrimônio em vários aspectos. Ele é um livro muito completo. E que a gente espera que vocês leiam conosco. Então, gente, a ideia é deixar esse gostinho de quero mais, né? A gente só introduziu o assunto para vocês voltarem aqui quinta-feira que vem, que a gente vai continuar esse papo. Quinta-feira que vem eu vou estar viajando, vou estar no Rio no encontro das 5 mulheres lá. Ai, que fina. Sâmia, Araceli, não sei se vocês conhecem, enfim. Ai, que legal. Então eu não vou estar, tá? Só para avisar. Mas aí a gente vai reformulando a nossa equipe. Isso. Tá? Obrigada, pessoal, que participou com a gente, que ficou aí, né, até o fim. Um beijo bem grande, não só esse livro, mas que essas lives e toda essa proposta de Deus mesmo para nossas vidas
transformem e tragam muitos frutos. A gente, só de divulgar a live, já recebeu algumas mensagens, assim, lindas do quanto esse livro foi transformador, né? De quanto ele mexe mesmo. Então, que seja realmente muito frutuoso. Um beijo. Então, boa noite, gente. Vou falar, então, só para vocês ficarem a semana aí meditando sobre isso, ó. O que esse livro ensina é verdade. Já é uma frase, assim, para meditar muito, né? Boa noite, então, gente. Gente, quem quiser, dá um print aqui nessa tela. A gente vai fazer um sorriso. E compartilhem nas suas redes sociais também para outras pessoas verem. Vai ficar 24 horas no perfil da Catholic Kids, tá? E dá print. Tchau. Beijo, tchau. Boa noite.